Olá, meus alunos, passando aqui, além da aula, para avisá-los que eu reformulei as nossas planilhas de indicadores de RH. Não utilizei recursos muito avançados do Excel, principalmente para que você possa formatar novamente essa planilha conforme a sua necessidade. Então, usei recursos bem simples, como tabela dinâmica, filtros e tentei criar um dashboard aqui que desse uma noção de como está o cenário de RH da empresa. Então, aí, embaixo do primeiro vídeo do módulo de indicadores de RH, você encontrará a apostila desse módulo, aí lá na apostila tem a parte técnica do cálculo, e encontrará também 3 planilhas. A primeira com indicadores demográficos, a segunda com indicadores mais com foco financeiro, e a terceira com indicadores que tem mais foco qualitativo do que quantitativo. É importante que você pegue novamente aqui essa planilha, porque ela está mais organizada, um pouco mais bonita, e eu coloquei aqui, enchi de hiperlinks, então deixei mais fácil para você navegar, colocar os dados e por aí vai, tá? E aí, aqui eu coloquei gráficos segmentando dados e por aí vai. Então, nada muito robusto, nada muito avançado, mas que dá para você preencher e demonstrar os indicadores aí para a sua empresa, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse indicador aqui de amplitude de comando. Vale lembrar que durante aqui todas as aulas do nosso treinamento eu falo muito sobre o debate que nós temos que fazer em cima dos números, né? Com base, utilizando os números. Então, por exemplo, nós tivemos um resultado de tantos por cento, ou um percentual X de um indicador, e isso demonstrou algo positivo ou negativo. Tá, mas demonstrou positivo por quê? Quais foram as ações realizadas? Qual foi todo o cenário por trás desse indicador? Então, volto a dizer aqui, como eu sempre disse nas aulas, um indicador por si só é um mero cálculo matemático que não resolve nada, não adianta nada, se nós não tivermos um plano de ação e realizarmos, termos estratégias e colocarmos ações em prática para melhorar aqueles índices dentro da empresa, aqueles resultados matemáticos que nós achamos. Então, talvez uma tabelinha simples só vai te mostrar o resultado, mas se a gente não fizer nada e se a gente não entrar nesse debate do porquê que aconteceu isso, não vai adiantar nada você implantar e trabalhar com indicadores dentro da sua empresa. Um exemplo aqui que nós vamos falar aqui nessa aula é o indicador de amplitude de comando. Algumas empresas, elas buscam entender realmente uma média de quantos subordinados ou quantos liderados cada líder da empresa tem. Só que isso daqui, essa média, o debate em torno dela é bastante amplo porque a empresa ela vai atrelar a essa quantidade em relação ao quê? Aos processos da sua empresa, se essa é a quantidade ideal, ou se eu preciso ter, por exemplo, escalonamento de cargos dentro da parte da liderança, então quais são os níveis de líderes que eu tenho hoje dentro da minha empresa, porque somente se a gente falar assim, um gestor é responsável por 40, o outro por 20, o outro por 15, isso não dá resposta nenhuma para nós no momento da análise do indicador. Mas quando nós temos uma média de liderados por líder dentro da empresa, a gente tem que atrelar isso a outras discussões latentes dentro da organização. Então, por exemplo, se nós pegarmos ali indicador de entrevista de desligamento, quais impactos apareceram lá nesse indicador em relação à gestão, à liderança? Será que o problema é a quantidade? Será que o problema é cultura? Será que o problema é processos? Então, às vezes eu tenho uma quantidade pequena, mas eu tenho processos falhos, ou eu tenho uma quantidade grande, mas eu tenho processos bem elaborados, recursos tecnológicos. Então, o porquê disso que entra no debate em relação à amplitude de comando, tá? É um indicador que nem todas as empresas utilizam, buscam isso daqui, mas tem muita empresa que deseja, principalmente dentro de áreas específicas, analisar quantidades por cada líder, tá? Ou para cada líder aí dentro da sua empresa.
Então aqui eu coloquei o cálculo está lá na sua apostila do treinamento. Então eu peguei 150 efetivos menos 18 líderes que tem na empresa. Então eu subtraí isso daqui. Aí eu peguei então essa subtração, então eu tive o resultado de 150 menos 18, então eu tive 132 efetivos, tirando os líderes, 132 funcionários que não são líderes, menos dividido por 18 líderes, deu uma média de 7 para cada um. Então só esse número não vai resolver nada na vida da empresa, no indicador. Como eu falei, tem que aprofundar o debate e ver se isso daqui traz um resultado positivo ou não. Se é o modelo ideal para o negócio ou não. Quais são as ferramentas utilizadas, quais são as áreas envolvidas nesse indicador. Se você quer fazer por área, você pode melhorar essa planilha, que é uma simples tabelinha aqui no Excel, ou se você quer fazer por matriz, filiais e por aí vai. E aí, puxa os resultados dos indicadores qualitativos em relação à gestão, à liderança para mostrar, olha, nós tivemos um resultado não muito bom em relação à parte qualitativa de gestão na empresa, então agora a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Será que é a quantidade média por líder? Será que são os processos? Será que é realmente a parte de desenvolvimento de gestão de pessoas? O que realmente está acontecendo dentro da empresa? Então você vai atrelar esse indicador com os indicadores qualitativos para você entender realmente se é o modelo ideal para o negócio ou não, tá? E aí, vamos lá para suporte de RH e vamos entrar nos outros indicadores, mais na parte financeira. Inclusive, eu coloquei um indicador lá de reclamatórias trabalhistas e também versus situações de dano extra patrimonial trabalhista, que é o chamado dano moral trabalhista. Então, vamos atrelar dinheiro com realmente o que está aparecendo ali dentro de pesquisa de clima, dentro de entrevista de desligamento e outros indicadores que quando eu tenho essas informações cruzadas, eu posso aí trazer para dentro da empresa resultados melhores com base nas ações tomadas em relação a isso, tá bom? E vale lembrar que indicador não tem uma receita, né, pronta. A gente tem que pensar que o número trouxe um resultado para a gente, mas aí a gente vai amarrando a outras informações para a gente chegar no senso comum e entender realmente o que aconteceu. Vamos lá então?